Oi! Falar um pouquinho sobre o machismo e o feminismo. O que eu vejo. Eu, obviamente, concordo com as questões levantadas pelo feminismo, né? Sou, óbvio, uma pessoa de bom senso. Mas o que eu sempre vi, me incomodou sempre um pouco, primeiro o radicalismo, né? Sempre, mas eu entendo que todo movimento de resistência, um movimento contra um status quo já estabilizado, ele tende a no início ser um pouco radical, para depois ele entrar, ele ir se encontrando, né, e ir se adequando. Mas, gente, é impressionante o que está acontecendo no mundo, né? Porque eu já acho que, às vezes eu fico chocada com o que eu vejo, com as coisas que eu vejo em relação a isso, em relação ao feminismo. Porque não tem um... Como é que eu vou explicar? As mulheres, elas foram tão massacradas que elas desenvolveram um ódio, uma raiva, e que não tem mais, parece que um discernimento da situação. Então, enfim, já aconteceu situações assim. Porque o que acontece? Existe sim um machismo aí forte, estabelecido, o machismo que a gente vê tanto pela parte dos homens, quanto o machismo embutido também nas mulheres. Eu vejo isso muito forte também, eu vejo isso muito forte assim, no Nordeste, principalmente, como... Assim, o machismo está em todo lugar, mas quando a gente é de uma outra região, por exemplo, assim, no Nordeste, existe um nível de machismo que eu achei que não existia mais no mundo. E, e existe, fato, isso existe. Só que isso não significa que 100%, por exemplo, dos casos entre homens e mulheres, que 100% dos casos o homem é um filho da puta. Porque existe muita mulher que não é bacana também. Muita mulher. E muita mulher que acaba fazendo com que homens legais tenham atitudes que não são legais. Tem muita mulher desequilibrada por aí. E não querendo defender esse papo que o cara sempre fala que minha ex é louca, né? Que sempre tem esse papo. Claro, também, porque convivendo numa situação de um relacionamento abusivo, tóxico, é só uma questão de tempo também para a pessoa ficar, claro, com desequilíbrio emocional, né? Então, às vezes também o contrário também acontece. Muita mulher acaba tendo atitude que não é legal porque está convivendo com um cara que não é legal, né? E com o tempo a gente acaba se descontrolando mesmo. Mas, e aí eu também não estou aqui para julgar ninguém, eu só acho que o que eu vejo é que existe uma raiva generalizada dos homens em relação às mulheres. Inclusive eu descobri esses tempos aí umas coisas bizarras que eu nem quis pesquisar e não quis olhar para aquilo, mas um movimento aí também de uns homens que estão se rebelando contra as mulheres, que falam um monte de coisa ruim, tipo assim, contra as mulheres que querem, contra as feministas, no caso, né? Que eles, eles, eles defendem a ideia de viverem sozinhos, que não precisam de mulher, que são muito mais felizes, enfim, e as mulheres também estão nessa pegada de viver sozinha, que não precisa de homem. E eu acho que não é, eu acho que não tem nada a ver isso aí. Entendeu? Eu acho que primeiro que não tem que precisar já é ruim, entendeu? Se eu como pessoa preciso de um relacionamento para me sentir bem, para me sentir completa, eu já não acho isso saudável, né? E isso é muito o que acontece também, muito com a mulherada, né? Eu vejo muita mulher aí dependente de relacionamento. Que isso não é culpa da mulher também, isso vem todo de uma herança cultural, né, que a gente carrega.
Bom, e isso dá pano para muita manga, são muitos assuntos. Mas o que eu vejo é essa raiva dos homens em relação às mulheres, mesmo os homens que não têm isso muito claro dentro de si, que tem raiva, essa crença negativa, essa coisa negativa está dentro deles, o que muitas vezes faz com que eles sejam escrotos com a gente, tenham atitudes também que não são bacanas, só que na verdade isso não está sendo bom nem para eles. A gente às vezes acha que não, que só a gente é vítima do machismo, mas os homens são muito vítimas do machismo, muito. Talvez até pior ainda que a gente, porque a consequência que o machismo traz para a mulher, ela é mais visível, né? Ela é mais escancarada, ela é mais óbvia. E como tem essa diferença da força física, fisicamente ela é muito visível pra gente, né? Principalmente quando a gente fala em agressão física e em homicídio, né? Que é uma coisa que acontece muito. E estupro também, né? Então, mas o machismo ele é muito nocivo para os homens. E eu vejo também uma raiva, muita raiva das mulheres em relação aos homens. E sinceramente, minha gente, não é a raiva que vai resolver isso, tá? Não é. A raiva, ela só vai trazer mais sofrimento para ambos, e fisicamente falando, ela vai estourar na ponta mais fraca, física, que é a gente, entendeu? Então, quanto mais esses movimentos que fomentam a raiva, o julgamento, a crítica, né? Essa coisa, não, eu tenho razão, o outro tá errado, nananã. Mais sofrimento para ambos e mais morte para a mulherada. Entendeu? Quanto mais a gente alimentar essa dualidade de machismo e feminismo, mais mulher vai morrer. Vai. Entendeu? E a gente precisa frear isso já. Já. Eu vejo muita mulher, vou dar um exemplo de como a gente não tem lógica. A gente acha que excluir os menos favorecidos, que resolver, que eu não acho que a violência se combate com violência, entendeu? E quando eu vejo, eu já falei aqui que eu não sou uma pessoa religiosa, eu não falo de religião, mas pra uma coisa bem lógica, né? Se a gente for pensar em Jesus, eu ando falando tanto em Jesus, né? Mas se a gente for pensar em Jesus, como que eu já falei isso também no outro vídeo, como ele não julgava mesmo quem estava errado? Por quê? Porque ele tem um olhar amoroso. E porque ele é puro amor. Então, quando a gente tem um olhar amoroso e a gente é puro amor, não importa o que o outro está fazendo, né? O fato é que a gente não é só por amor. A gente tem um monte de coisinha ruim. Então, quando o outro tá errado, eu me sinto no direito de julgar, de criticar, de apontar. Então, por exemplo, eu consigo ver que resolver o problema da violência no Brasil com bala, né, com arma, não é uma atitude amorosa. Não é uma atitude amorosa. Eu não acredito que Jesus resolveria o problema do Brasil com armamento. Tá? Eu realmente não acredito nisso. Mas aí, eu, como mulher, me sinto no direito de julgar e criticar e sentir raiva de todos os homens escrotos e filhas da puta que existe. Então, mas vê como isso é contraditório, né? Se eu não acredito que eu possa resolver a violência com mais violência, como é que eu acho que eu vou resolver um problema social de machismo que
que implica muitos sentimentos ruins, como é que eu acho que eu vou resolver isso com mais sentimento ruim? Não é contraditório? Viu como a gente sempre cai na armadilha? É incrível como a gente sempre cai na armadilha. Mesmo tendo, a razão é uma merda, então. Porque a razão faz a gente cair em várias armadilhas. Então, assim, eu tenho muita certeza que não é o sentimento de raiva, de julgamento, de crítica, de ódio, de querer que o outro se dane, de querer o mal do outro, né? Porque às vezes o cara é tão filho da puta que a gente... Nossa, como é que fez isso? Ainda mais no meio de tanta coisa horrível que acontece. E claro que também acontece o contrário dos homens ter raiva das mulheres. Por quê? Porque no nosso ponto de vista, quando eu olho só do meu lado, eu não consigo enxergar talvez aquela reação negativa do homem em relação à mulher, talvez aquele homem ele tenha sido prejudicado também, talvez ele tenha tido uma experiência muito negativa com alguma mulher que também não é legal, e o homem tem mais dificuldade de trabalhar essas questões, e talvez esse homem ele carregou essa raiva que marcou ele, pode ter sido até na adolescência, e ele passou a se comportar dessa forma com as mulheres. E aí, esse homem que tá com um monte de coisa ruim, que isso acaba sendo uma autossabotagem para ele tremenda também, a gente já vê a pontinha do iceberg dele, ele repetindo esse padrão que talvez fizeram com ele, com outras mulheres, e tendo uma raiva até inconsciente, que eu acredito que muitos homens têm uma raiva inconsciente das mulheres, e sem querer, eles acabam sendo escrotos, e fazendo um monte de coisa que não é legal, e traindo, enfim. Ou às vezes, sabe que tem homem que sente que tem essa necessidade de sexo, né? Que é uma coisa também que o homem parece que tem que ser um sei lá, um fodedor. Muitos homens, quando eles estão fazendo sexo com a mulher, eles sentem um sentimento de vingança, de raiva. Eles têm um sentimento de raiva. É uma loucura isso. Então, enfim, essa questão é muito complexa, tá? Também eu não vim aqui para falar sobre isso, expor todos os pontos, mas o que eu vejo hoje, que é uma questão muito complexa, que a gente não sabe de onde começa tudo isso. Entende? É a mesma coisa que pensar nas pessoas, no caso da violência no Brasil, né? De eu ter um olhar amoroso e entender que muitas vezes a pessoa que está numa situação de criminalidade, que talvez que o meio influencia muito a pessoa. Né? Então, assim, como é difícil julgar. E aí essa coisa que falam assim, leva um bandido então para tua casa. Não é isso, né? É claro que eu não quero pegar um bandido, uma pessoa cheia de ódio, uma pessoa talvez que nunca tenha recebido amor, que já tenha talvez nascido num contexto de violência e que talvez esteja conectada com energias espirituais de baixa qualidade, que tenha só sentimento ruim. É claro que eu não quero pegar essa pessoa e botar dentro da minha casa. Não quero. Mas eu também entendo que talvez a vida dela, isso tudo que ela aprendeu, o mundo como, que ensinaram, o mundo como ela aprendeu desde criança, tenha provavelmente levado ela a essa situação. Porque eu sempre penso o seguinte, será que essa pessoa que está na criminalidade, será que ela não gostaria de ter uma vida bacana? Será que ela não tem um sonho? Será que ela não gostaria de ser alguma coisa, um esportista, ou trabalhar em alguma coisa, ter uma mulher bacana, ter uma família legal, viajar? Será, minha gente? Será que se essa pessoa pudesse escolher, ela escolheria uma vida no submundo? Né? Então, assim, essa complexidade desses problemas que a gente tem muito hoje na sociedade, no mundo inteiro,
É muito difícil eu chegar e dizer quem é que tá errado, quem é que tá certo, qual é a causa do problema, o que que resolve, o que que não resolve. É muito difícil. Mas pensando em nível vibracional, o que eu sei é que todo o olhar negativo, se uma situação já está ruim, se essa situação do machismo, do homicídio, se ela já existe, se todo mundo perde com isso, o que eu vejo é que eu olhar para essa situação com mais sentimento ruim, que eu ser fomentadora disso, vai piorar mais. E que se a gente começar a baixar um pouquinho a nossa bola, não querer ter tanto a razão, mas que a gente tentar só perceber que talvez a gente não saiba como isso tudo começou, quem é de fato culpado nessa história, né? Porque de repente, falando em termos de vidas, de repente eu venho aqui e, nossa, traio um cara machista, filha da puta, nananana. Como é que eu vou saber se numa vida passada eu não fiz mal pra ele? E aí agora eu vim pra acertar as contas. É muito difícil, a gente não tem como saber. A gente não tem como saber. E hoje eu vejo que essa coisa de ter razão, de ter um olhar. Eu gosto muito do pensamento crítico, né? Eu sou fã do pensamento crítico. Enfim, eu sou fã de conhecimento. Mas hoje eu vejo que essa coisa de se colocar numa posição de ter razão, mesmo quando é óbvio que a gente tem, é uma grande armadilha. A gente tendo razão, a gente se permite a sentir determinados sentimentos ruins em relação àquela situação que está errada e sem querer a gente dá continuidade àquilo. Tá? Então, não é meu foco falar sobre isso aqui, né? Só que assim, ter um entendimento do quanto o machismo ele é nocivo para os homens também, o quanto eles estão presos dentro de uma armadura que obriga eles serem de uma determinada maneira, o quanto isso é também aprisionador. E acredito que essa maneira de olhar me ajudou muito a resolver a situação, a tirar, no caso, o meu, né, que estava naquela situação emburacado, num monte de coisa horrível, tirar ele disso. E acho que esse olhar, eu acho que alguém, falando entre homens e mulheres, eu acho que alguém vai ter que levantar a bandeirinha branca. Tá? Eu acho que a gente precisa diminuir essa. Eu acho que, vendo tudo que eu fiz, eu acredito que se a gente começar a ter um olhar mais amoroso, começar a imaginar as coisas melhorando, começar a ter mais compreensão de também do sofrimento alheio, né? No caso, nós mulheres, em relação ao sentimento, ao sofrimento dos homens, assim como os homens, óbvio, precisam ter um olhar de tudo que já aconteceu contra a gente, contra o feminino. Falando em termos mais gerais, o feminino, ele tem uma importância fundamental, ele é gerador de vida, né? Então, assim, falando também do lado do mal e do lado do bem, é claro que existe uma intenção das forças do mal de sucumbir à força feminina, porque a força feminina é o poder. E é claro que os homens acabam sem querer, por causa que pega nas feridas deles, eles acabam contribuindo para isso, contribuindo para essa aniquilação da força feminina. E para que isso não aconteça, a gente precisa ser inteligente, tá? Nós, mulheres, a gente precisa usar a nossa inteligência, tá? Que sobra inteligência na mulherada. A gente precisa usar a nossa inteligência para
tirar eles dessa situação e nos tirar dessa situação. Porque quanto mais raiva a gente tiver deles, a gente vai alimentar essa raiva em relação a gente e no final da matemática, embora eu acredite que esse machismo traga muitas consequências negativas para os homens, no final da matemática talvez, como eu falei antes, ainda seja pior ainda pra gente, tá? A gente precisa ajudar as mulheres que hoje estão numa situação, vivendo num relacionamento abusivo, tóxico, com violência, com agressão física, moral, verbal. A gente precisa ajudar, tá? Se cada vez que eu sentir raiva, que eu olhar para essa situação e sentir indignação, raiva, eu tô enterrando mais aquela mulher que nesse momento está vivendo uma situação negativa por causa do machismo. Tá? Então a gente precisa entender como o mundo funciona e começar a agir como gente grande, como gente responsável, sem mimimi. Se ficar me fulano, não sei o que, porque a gente fica reclamando, criticando, e isso não leva a nada e só piora quem já tá na merda. A gente precisa ser muito responsável em relação aos nossos sentimentos, em relação aos nossos pensamentos, saber o quanto isso tira o outro do buraco ou enfia mais no buraco e decidir o que a gente vai sentir. Se a gente se unir, não pelo sentimento de raiva, mas pelo sentimento de amor, a gente muda tudo. Tudo. Conto com vocês.